Bom, pessoal, o tema de hoje, tá bom? É sobre o capitalismo, tá bom? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre esse sistema econômico, tá bom? Vigente quase na totalidade do planeta hoje, né? É, a maior nação que se diz não capitalista, né? Que é a China. Ela guarda, na verdade, do socialismo que ela diz praticar, ela guarda, na verdade, o governo autoritário, né? A parte negativa, que é o governo autoritário, a censura, a ausência de liberdades individuais, né? Enfim, todo aquele problema relacionado a ditaduras, tanto de esquerda quanto de direita, que a gente já conhece, né? Aquele governo que não aceita nenhum tipo de posicionamento a não ser aquele chamado oficial, né? As eleições são viciadas e assim por diante. Mas do ponto de vista econômico, a China ela pratica um capitalismo, tá bom? Muitos chamam de capitalismo de Estado, né? Porque visa o lucro, visa algumas características que a gente vai ver aqui do capitalismo, só que uma parte desse lucro é apropriada pelo Estado, né? Mas existem também propriedades privadas na China, né? Grandes empresas do Ocidente têm as suas fábricas lá, né? Aqui do Brasil, por exemplo, a Consul, Brastemp, né? Eles compram muitas peças da China, né? A produção fabril, uma parte das geladeiras, outros eletrodomésticos, por exemplo, vem de lá, né? Fábricas multinacionais se instalam na China também, né? Mas para isso é necessário ter permissão do governo chinês, né? Então fica aquela coisa. A China é um híbrido, né? Uma coisa, um sistema econômico meio híbrido, né? Guarda o autoritarismo, né? do socialismo, né? A intervenção estatal forte, mas também tem elementos do capitalismo de mercado, tá? E do capitalismo de Estado. Bom, tirando China, as outras nações que se dizem socialistas, e aí não confundam ter um governo de esquerda com ser socialista, né? São duas coisas diferentes. Então, por exemplo, Portugal e Argentina têm governos mais à esquerda do espectro político, mas continuam sendo economias capitalistas, tá bom? Você tem mais ou menos intervenção do Estado na economia e varia, obviamente, de caso para caso, mas não é pelo fato de terem um governo de esquerda, né? Eles são necessariamente socialistas, tá bom? Eles continuam sendo capitalistas, mas com uma orientação política diferente, né? Agora, os outros países que se dizem socialistas mesmo, tipo Cuba e Coreia do Norte, do ponto de vista econômico, eles são irrelevantes, tá bom? Ele não tem muita expressão dentro do mercado mundial. A Coreia do Norte é uma coisa esquisita, que a gente não sabe muito bem o que acontece, e Cuba, pelo menos há um tempinho, está em um processo de transição, né? Já está abrindo mais a economia, né, para a presença estrangeira, já está abrindo internamente um pouco mais a economia, mas ainda conta com aspectos negativos de um governo não democrático, tá bom? De um governo ditatorial. Bom, e posto isso, né, tirando esses pequenos exemplos aí que a gente viu, né, a gente vai ver que as outras economias do mundo são economias plenamente capitalistas, tá bom? E isso, né, é um ponto que a gente chegou, né? É muito importante a gente destacar isso, pessoal. Todo sistema econômico ele tem a sua trajetória histórica, tá bom? Com o sistema capitalista não é diferente, tá bom? Então, vamos lá para a gente dar uma olhada dessa trajetória histórica, tá bom? Bom, o que a gente vê aqui é que o capitalismo, enquanto sistema econômico, ele não inventa, né, o comércio, por exemplo. Né? O comércio ele já era feito, por exemplo, lá na antiguidade. Né? Só a gente citar
o Império Romano, que era um império com uma extensão comercial gigantesca para a época, tá bom? Que se ligava até a China, né, na Rota da Seda. Então, só para a gente ficar em um exemplo de que assim o capitalismo ele não inventou o comércio e ele não inventou o lucro, tá bom? Esses mesmos comerciantes da antiguidade, então eles tinham noção de investimento também, né, do risco, que era montar uma empresa, tanto que a palavra empresa, né, empreendimento, vem do arriscar-se, né? Do empreender é arriscar. Né? Você faz um investimento inicial para buscar um retorno num prazo estipulado. Né? Então, isso já existia. Né? Só que o sistema capitalista ele é mais racional, ele é mais dinâmico, enfim, é muito mais sofisticado do que a pura e simples troca comercial, tá bom? Porque se o comércio existia, por exemplo, na Roma Antiga, não é possível afirmar que dentro de todo o Império Romano, por exemplo, existia um sistema econômico plenamente capitalista. Em muitos lugares havia troca, né, o escambo, né, de um produto por outro. E já o sistema capitalista ele é mais sofisticado do que isso, tá bom? Mas só para vocês ficarem cientes que assim, o lucro, o comércio, né, ele já existia antes do capitalismo, tá? E durante muito tempo, sistema capitalista, ele permaneceu um embrião dentro do sistema feudal. Esse é o ponto de vista histórico aqui. A gente falou da Roma Antiga, né? E após a queda do Império Romano, né, no Ocidente, né, a invasão de Roma pelos povos germânicos, né, a gente vê um processo de deteriorização do Império Romano. Ele vai se esfacelando em reinos germânicos, né, que por sua vez se esfacelam dentro de um sistema que vai ficar conhecido como feudal, né? E o sistema feudal ele é predominantemente agrícola, tá bom? Haviam trocas dentro desse sistema, sim, ok? Inicialmente muito, muito, muito pequenas, né? Para não dizer que não existia nada, existia, mas era quase que irrelevante dentro do cenário maior, né? Isso vai mudar um pouquinho. Então, esse sistema econômico feudal, ele vigorou na Europa durante muito tempo. Então, ele se afirma a partir da queda do Império Romano, né, do Ocidente, com a invasão dos povos germânicos. E esse sistema feudal, do ponto de vista geográfico, ele pega a Europa Central e a Europa do Leste, né, a Europa Oriental. Então, pega ali a França, a Alemanha, aquela região ali que vai até a Ucrânia, né? Pega uma parte da Inglaterra. Não houve feudalismo na Península Ibérica, tá bom? Onde hoje é Portugal e Espanha, porque a gente já sabe que em 711 a região ela foi invadida pelos muçulmanos, tá bom? E ficou assim durante muito tempo, né? E durante muito tempo essa Europa feudal era, na verdade, periferia do Império Islâmico, né? Que era muito mais dinâmico, muito mais sofisticado, do ponto de vista comercial extremamente rico, tá bom? E tinha um comércio também baseado em lucro, né? Compra e venda e assim por diante, né? Mas que não poderia ser chamado ainda nesse momento de plenamente capitalista, porque não tem a lógica do capitalismo. Então, só para a gente ver um pouquinho dessa trajetória histórica, tá bom? É ali a partir da Baixa Idade Média, para ser mais exato, ali no século XI, com o início do movimento das Cruzadas, que a gente vê que vai haver, com o passar do tempo, esse é um movimento lento, tá bom? O chamado renascimento urbano comercial, tá bom? Se vocês não viram isso em história, daqui a pouco vão ver, né? As Cruzadas, certamente vocês já viram isso no ensino fundamental, as Cruzadas, do ponto de vista religioso e político, elas não tiveram sucesso, ou seja, elas não conseguiram expulsar os muçulmanos da Terra Santa, do Oriente Médio. Em contrapartida, ela teve como efeito, não planejado, digamos assim,
a reabertura do comércio entre o Oriente, leia-se Ásia e África, e o Ocidente, leia-se Europa. Então, esse renascimento urbano comercial, né, que começa ali a partir do século XIII, né, a gente vai ver que a partir do 1100, 1200, 1300, ele vai dando as suas caras, né, até fazer uma rede comercial, tanto terrestre quanto marítima, na Europa. E aí começa a história do capitalismo tal qual a gente entende. Por quê? A gente vai ver que o capitalismo, enquanto sistema econômico, ele nasce dessa brecha do feudalismo. Como eu tinha dito inicialmente, o feudalismo ele é um sistema econômico predominantemente agrícola, ok? Em que não há uma busca pelo lucro, pela maximização dos lucros, e acima de tudo não há uma busca racional por isso. Então, quando o servo, né, o plebeu, está lá trabalhando nas terras do senhor feudal, ele produz o que é possível produzir dentro das possibilidades de cada região e de cada tecnologia disponível, e um X fica com ele, plebeu, e o outro X fica com o senhor feudal, tá bom? Então, não há uma busca de aumento de produtividade, enfim. Produz do jeito que dá, do jeito que se pode, tá bom? Mas a gente vai ver que esse crescimento, esse renascimento, para ser mais exato, urbano comercial, vai fazer com que marginalmente, e aí marginal leia-se à margem, ok? Não, marginal não é o criminoso, marginal é aquele que está na margem, né? Ali no limite de um sistema. Nesse caso, um sistema econômico feudal, né? Os moradores dos burgos, né, das cidades, os burgueses, eles começaram a desempenhar funções que não eram comuns, que não estavam, abre aspas, previstas dentro do sistema feudal. Então, quando recomeça o renascimento urbano comercial, os moradores da cidade começam a desempenhar funções que antes ou eram muito pequenas dentro de uma vila, leia-se o carpinteiro, o artesão, o produtor, o sapateiro, o costureiro, né, o pedreiro. Então, essas eram profissões, abre aspas, marginais, na maioria das vezes desempenhadas dentro da própria casa, né? Então, produzia sua própria roupa dentro de casa e assim por diante. E para consumo interno, ou seja, para subsistência. Então, eu não produzo 10 pares de sapatos para vender. Eu produzo um par de sapato para usar e quando eu precisar de outro, eu produzo outro. Ponto final. Só que na cidade essa realidade muda. Por quê? Na cidade vai começar num processo de especialização nas funções, né? Porque quando você mora na cidade, a gente que mora em cidade, a gente precisa de muitas coisas. Então, muitas vezes você precisa da roupa, se você mora na cidade, basicamente você não produz a sua comida, então você precisa de roupa, você precisa de comida, você precisa construir, enfim. Existe todo um conjunto de necessidades que serão supridas por novos trabalhadores, de novas funções. Esses burgueses, né, esses trabalhadores, eles são plebeus de origem, tá bom? Mas, diferentemente dos plebeus que estão no campo, eles não são servos, eles não estão presos à terra. Eles são trabalhadores livres. E tudo que eles produzem, o resultado vai para eles. Se o lucro é alto, é baixo, seja qual for, vai tudo para ele. Então, ele passa a ser responsável por gerir o seu empreendimento. Ele passa a ser responsável por gerir a sua oficina, por exemplo. Então, um sapateiro, em geral, né, movimenta a família toda, né? Em geral, é o pai com os filhos, né?
e com aquela divisão clássica doméstica, né? O trabalho doméstico em parte foi com as mulheres, acabou o trabalho doméstico, então todo mundo para a oficina, o trabalho da oficina exclusivamente masculino, né? Mas a gente vai ver que isso faz com que, com o passar do tempo, que essa atividade cresça. Por quê? Dentro das cidades, né, as cidades vão começar a crescer. Então, quando a gente fala de uma cidade muito grande na Idade Média, a gente está falando de uma cidade de 5 mil habitantes, né? Imensa, 5 mil habitantes, mas com mercado potencial. Então, a gente vai ver que esse sujeito, esse burguês, ele passa a vislumbrar a possibilidade de lucrar, né? E lucrar o quê? E aí a gente vê uma outra característica do sistema capitalista, que é a transformação do resultado do trabalho, né, da mercadoria, a troca, né, de uma coisa para outra, não vai ser mais possível. Então, não tem como, por exemplo, trocar sapato por uma cadeira. Não posso trocar uma cadeira por tantos quilos de carne ou tantos quilos de pão. Então, a gente vai ver que esse sistema econômico é um sistema monetarizado. Ou seja, não é escambo, não estou trocando batata por cenoura. Eu estou trocando batata por dinheiro. E eu pego esse dinheiro e compro o que eu quiser. Né? Porque as necessidades, elas são diferentes. Então, o sapateiro, às vezes, não precisa. Quando vai vender sapato, ele pode precisar de uma mesa, talvez 3, 4, 5 cadeiras, mas não vai precisar ad infinito, né, de cadeiras. Né? Chega uma hora que ele não precisa mais. Então, ele vai precisar desenvolver o que a gente, em economia, chama de moeda de troca. A moeda de troca, pessoal, o que a gente convencionou chamar de dinheiro, é uma convenção, né? Um combinado. A gente combinou, por exemplo, que o ouro vale mais do que a prata. Ah, por quê, professor? Porque a gente combinou. Se você pegasse a maquininha do tempo e voltasse na América Central há 800 anos atrás, as trocas comerciais eram feitas em semente de cacau. Porque com a semente de cacau eu planto, né? Vem o cacaueiro, eu tiro o fruto, transformo aqui no chocolate, que é uma bebida sagrada para os maias e os astecas. Né? Inclusive, tem até muito mais lógica você fazer isso do que você trocar por ouro. Ouro você não planta. Né? Então, o dinheiro, né? A moeda, ela nada mais é do que um combinado. A gente combina, a moeda ela é um produto como outro qualquer. Como o sapato, o óculos, o carro. Ela tem o seu valor, né? Pré-determinado e que a gente combina de aceitar. Né? O dinheiro que você tem aí no teu bolso é um combinado entre você e a nossa sociedade. Você pega o teu dinheiro e vai lá na padaria e compra 10 pães. Que o cara da padaria aceita esse pedaço de papel, né? Com as letrinhas coloridinhas ali, bonitinhas. Só isso. Então, essa lógica, ela permite que eu acumule dinheiro. Porque aí eu vendo um sapato, digamos que eu, sei lá, precise de uma moeda de ouro para produzir um par de sapatos, e eu vendo esse par de sapatos por 2 moedas de ouro. Então, reparem, eu estou lucrando. Eu não estou trocando, estou vendendo pelo preço de custo, estou vendendo por um X a mais. E esse X a mais é o lucro. E o que eu faço com esse lucro? E aí uma grande novidade também do sistema capitalista. Eu passo a reinvestir. Eu não estou só acumulando, eu não pego aquela uma moeda que eu ganhei a mais na troca e coloco lá no armário. E pego a outra moeda e faço mais um sapato e vendo. Não, eu pego as 2 moedas, faço 2 sapatos e vendo esses 2 sapatos por 4 moedas. Né? Pego aquelas 4 moedas, eu faço 4 sapatos e vendo por 8 e assim por diante. Né? Então a gente vai ver essas relações de comerciais, elas visam o lucro. Tá bom? E aí a gente vê que do ponto de vista sociológico, que é o que nos interessa, começa a surgir todo um conjunto de novas relações comerciais, de novas relações econômicas, tá bom? De um processo de acumulação de dinheiro.
que é o que nos interessa aqui. Mas isso é mais importante ainda do que isso, pessoal. Por que a gente estuda a história dos sistemas econômicos, seja o feudalismo, o escravismo, o capitalismo, qualquer coisa do tipo? Porque as relações econômicas, pessoal, elas não são só relações de troca, né? De um produto por outro, seja lá qual for, quanto ganha, quanto perde. Elas também se transformam em relações sociais, né? Não tem como você tirar a economia e desvencilhar ela da sociedade, da cultura ou qualquer coisa do tipo. Agora, se eu sou um burguês, se eu tenho um comércio, eu preciso saber. Eu tenho duas coisas básicas que eu vou precisar saber se eu quiser manter o meu negócio em pé. Isso até hoje. Tá bom? É o básico do básico do básico. Primeiro, eu vou precisar saber ler e escrever. Tá bom? Porque eu vou precisar escrever, por exemplo, vendi, eu fiz 3 pares de sapato. Opa, beleza, vendi por 6. Tá? Se eu gastei 3, vendi por 6, tenho 3 de lucro. A segunda coisa que eu preciso saber é a matemática básica, né? Para poder organizar as minhas finanças. E a gente já sabe que ninguém nasce, infelizmente, sabendo ler e escrever. Então, não é à toa que a gente vai ver em história, mais uma vez, vocês certamente já viram isso, que com o passar do tempo, esses burgueses buscarão a escolarização, né? Nesse momento, na Idade Média, as escolas, tal qual a gente entende hoje, elas não existem. Então, é necessário ter um professor, um tutor, mas as universidades, tal qual a gente entende, mais ou menos, elas já existiam. Então, esses mesmos burgueses vão procurar as universidades. E a gente vê que muito lentamente, pessoal, o sistema econômico produzirá pessoas educadas. Educação no sentido formal da coisa. Pessoa que leu, que estudou, que aprendeu. Por quê? Nós ainda estamos em um momento da história em que, na maioria esmagadora dos casos, os filhos eles seguem a profissão dos pais. Então, eu sou sapateiro porque o meu pai era sapateiro, meu bisavô era sapateiro, meu tataravô era sapateiro, e meu filho será sapateiro e provavelmente o filho dele também. Mas só que depois de 3, 4 gerações de sapateiros, eu já não tenho só mais eu não tenho só mais uma oficina de trabalho familiar. Eu já tenho uma oficina, vocês já viram isso em Idade Média, com um número X de aprendizes. Por quê? Porque agora não dá mais para produzir só 1, 2, 3 pares de sapato, que demora em média um dia para ser feito. Um dia, 20, 24 horas, né? É difícil. E olha só que interessante. Eu preciso agora, olha como é que entra a lógica, olha como é que entra a matemática, olha como é que entra o pensamento sofisticado. Eu vou, com o passar do tempo, dividindo as funções, né? Então, não sou eu que faço. Não sou eu que faço mais tudo, né? De pegar o couro, cortar, medir, costurar, blá, blá, blá. Eu vou colocar pessoas diferentes em diferentes funções com o objetivo de maximizar a minha produção. É a divisão de tarefas que a gente vê até hoje. Então, uma pessoa vai cortar o couro, o outro vai medir lá o par de sapato, o outro vai costurar, o outro vai fazer não sei o quê, e no fim da ponta, lá no balcão, sou eu que vou vender. Então, surge mais uma característica do capitalismo, que é o que o Marx lá na frente vai chamar de mais-valia. Eu estou lucrando em cima do trabalho do camarada ali, né? Que ainda não é uma relação de trabalho monetarizada, tá bom? Ele não ganha um X de salário e ele faz o que quer com o salário dele. Tá? Toma aqui, ó, se o teu salário são 10 moedas aqui de ouro e aí você se vira aí com o teu salário, tá bom? Não. Ele geralmente ganha casa, comida, né? E ganha o aprender a fazer o ofício, né? Então, depois de 3, 4 gerações, né, eu monto uma filial, digamos assim.
Eu já monto uma outra. Mas eu estou só falando do sapateiro. E o cara que vende aqueles produtos que vêm lá do Oriente, pimenta, sal, açúcar, o comerciante propriamente dito, o cara que compra num lugar e revende por outro, para outro. Isso já está acontecendo, a gente está vendo, né? Para que isso seja necessário, para que isso seja possível, é necessário eu montar um sistema econômico minimamente organizado. Não é à toa que daí surgem os bancos, é o sistema bancário. Por que banco? Banco porque o camaradinha ficava lá naquela feira, né? A feira onde rolava a compra e venda dos produtos, enfim, da região. O camaradinha ficava lá num banco, né? Em cima de uma mesinha, trocando moedas. Olha só que coisa interessante. Já se tem a noção do valor abstrato, não só de uma moeda, mas de outra. E o câmbio. Então, poxa, eu tenho X moedas de ouro. Ah, tá, X moedas de ouro dá Y moedas de prata. Então eu troco. Mas beleza. Mas se eu for de uma cidade para outra, se eu for comprar, por exemplo, numa cidade que está onde hoje está Salvador, 400 quilômetros daqui, a distância é grande, né? Não tem um sistema de defesa e de seguridade, né, nas estradas. As estradas são muito violentas, pode ser roubado, assaltado. E aí, como é que fica? É muito temerário levar 100 moedas de ouro daqui para Salvador, né, numa sacolinha. Então, o sistema bancário ele faz o seguinte: eu deposito a minha grana, tiro uma nota promissória, e lá em Salvador eu tiro a minha grana, pego meus 300 de volta. Mas ou melhor, eu pego 299 ou 298. Por quê? Nasce sistema bancário e sistema de filiais. Porque aí eu mando meu filho mais velho montar uma filial do nosso banco lá em Salvador. E aí aqui o camaradinha deposita 300 moedas de ouro em Itabuna. Quando ele chega em Salvador, ele pega, sei lá, 298, 297. Eu cobro aí 10% dele. Aí vocês podem pensar, mas professor, perdeu 3 moedas. Mas melhor perder 3 do que perder 300. Não é a lógica do banco? Você não paga para sacar dinheiro? Qual é a lógica do banco? Não é você manter o teu dinheiro em um local seguro? E aí se roubarem lá o banco com os 300, aí é problema dele, ele que me pague depois. Então a gente vai ver que essas transações comerciais, elas necessitam de um sistema bancário, de um sistema econômico já mais sofisticado, né? Então a gente já vê que essa lógica econômica, ela não é só mais a lógica da cidade de Milão, por exemplo. Vamos falar de uma cidade italiana que está crescendo horrores durante o Renascimento. Não é à toa que o Renascimento ocorre na Itália. Por quê? Porque é uma região rica. A riqueza ela gera dinâmica, tanto do ponto de vista comercial como do ponto de vista intelectual, né? A gente já sabe também que esses grandes comerciantes eram os grandes mecenas, né? O Leonardo da Vinci é um cara que produziu porque ele tinha um mecenas que bancava ele, né? Digamos assim. Não havia o comércio de arte tal qual existe hoje, então o cara para produzir aquelas obras maravilhosas demorava tempo, ele tinha que comer no meio do caminho. Então a gente vai ver que a elevação do nível de vida, o sistema econômico, ele cria todo um conjunto de relações, prestem bem atenção nisso, que isso é importante para a gente entender na sociologia, que vão além do comprar e vender. Então, o capitalismo ele não gera só lucro quando eu compro uma coisa por 1 e vendo por 2. Não é só isso, tem todo um conjunto de relações que vão surgindo. E isso não é só com o capitalismo, né? Com o feudalismo é a mesma coisa, com o escravismo é outra, né? Quando a gente estuda, por exemplo, a sociedade brasileira e a gente vê por que o trabalho braçal é menosprezado no Brasil, isso é fruto de uma mentalidade
que a gente herdou da época do escravismo, porque o trabalho braçal era coisa de escravo. Se você vai a um país plenamente capitalista, como, por exemplo, a Suíça, que o cara que é garçom, ele não é socialmente mal visto se comparado ao cara que é médico. Não, um é garçom, o outro é médico. Os dois estão aí trabalhando de forma honesta, ganhando a grana dele, pagando imposto. Alguém tem que ser garçom, alguém tem que ser médico. Então, não há uma distinção no sentido de prestígio e desprestígio. Tá bom? Isso é só um exemplo para a gente ver como é que o sistema econômico ele também interfere nas relações sociais, culturais, políticas e assim por diante. Tá bom? Então, vamos lá. Então, como é que a gente fala aqui de capitalismo? Então, vamos falar de capitalismo e vamos comparar com o feudalismo, tá bom? A gente vai ainda aí nessa estrada aí da comparação, da história do capitalismo, tá bom? A instância de poder, ou seja, quem é que governa efetivamente ali na prática do dia a dia? Quando a gente fala de feudalismo, nós estamos falando de um senhor feudal, né? Tem o meu feudo aqui, o feudo hipoteticamente Itabuna, né? Com o meu mando, com as minhas regras, com as minhas leis, se for o caso, com a minha moeda, tá bom? Agora o feudo Ilhéus é outra coisa, é outro senhor, com outras regras, com outras medidas, com outro sistema econômico, com outra moeda. Então reparem bem, isso dificulta a economia. Porque toda vez que eu passo de um feudo para o outro, tem que trocar moeda, e aquela dor de cabeça, câmbio, perco, ganho. Tá bom? Você já viu no Renascimento Urbano Comercial o processo de centralização política. Tá bom? No capitalismo, é a burguesia que vai ser a instância do poder. Né? Os grandes empresários também irão impor aos governantes o seu modelo de governo, ou eles mesmos serão os governantes, tá bom? A burguesia vai estar sempre muito próxima do sistema de poder, tá bom? O centro do poder, ou seja, o que é o poder, o que é o prestígio, o que é o sinônimo de riqueza, no feudalismo é a posse da terra. Então, reparem bem, não tem a ver com posse da grana. Não é à toa. Por que no sistema feudal um nobre era ainda mais importante do que um burguês, mesmo que o burguês fosse trocentas vezes mais rico do que ele? Porque dentro do feudalismo a lógica da riqueza é outra. A lógica é a posse da terra. Não importa se minha terra é produtiva ou improdutiva. Eu tenho, sei lá, 20 quilômetros de terra. Então, no capitalismo, o importante é a posse do capital. E a gente já vai ver a definição de capital mais para frente. Ou seja, capital como tudo aquilo que é capaz de gerar lucro. Então, tanto faz se eu moro em um apartamento de 100 metros quadrados e o cara que é fazendeiro tem 20 quilômetros de fazenda. Mas se eu tenho 300 milhões na minha conta bancária e o cara tem um. Então, reparem como a posse do capital é mais importante do que a posse da terra dentro do sistema capitalista. A menos que a terra seja utilizada como capital também. Daí é possível. Tá bom? Principal atividade econômica no feudalismo, como eu tinha dito, é a agricultura. No capitalismo é o comércio. Tá bom? Compra e venda. O objetivo da produção do feudalismo é a subsistência. Eu produzo o que é necessário para eu sobreviver. No capitalismo, o objetivo é lucro. Lembra daquele exemplo. Produzir, gastei 1, vendi, valendo 2, tá bom? Pessoal, eu vou dar uma parada agora na nossa aula, tá bom? Porque já está acabando o nosso tempo e eu já volto, tá?